Bom dia, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa revista. O tema da lição de hoje, lição de número 9, inferioridade e baixa autoestima. O tema de hoje é um tema que é bastante abordado nos dias de hoje, onde as pessoas estão na correria do dia a dia. Você encontra pessoas de baixa autoestima e autoestima e de que forma a palavra de Deus enxerga isso, né? Apesar da palavra ter autoestima, você pode ter baixa autoestima ou alta autoestima. Então a gente vai estudar a respeito disso, com base na palavra de Deus, o que ela tem a dizer a respeito desse tema. Então convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, no livro dos Provérbios. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler do verso 20 ao 27. Provérbios 4, versículo 20 ao versículo 27. Eu vou ler os versículos pares, irmãos, os ímpares. Diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse privilégio que temos de ter diante de nós a sua palavra, a sua vontade revelada. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos dê um entendimento por meio do seu Santo Espírito, que possamos ser iluminados na compreensão da sua palavra, que ela venha, Deus, ao encontro dos nossos corações, aquilo que nós desejamos, que seja, Deus, direcionada agora a sua palavra, a sua vontade, que em obediência possamos, ó Deus, aceitá-la e assim vivê-la de maneira prática, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, converta os nossos corações, nos console por meio da pregação da sua palavra e do ensino dela. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Aquela pergunta que não quer calar, o que é autoestima? Se eu perguntasse aos irmãos, talvez muitos exemplos aqui nós poderíamos dar, e apesar dessa palavra autoestima, nós não encontrarmos na Bíblia, o que nós vamos encontrar então na literatura fora da Bíblia. Um dos pais, poderíamos dizer assim, dessa palavra, foi um famoso psicólogo que segue uma linha, um idealizador da psicologia humanista. Então ele nasceu em 1902, faleceu em 1987, chamado de Carl Rogers. Ele estudou psicologia na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e a ideia de autoestima, ela pode variar de acordo com a linha da psicologia moderna ou tradicional, e um dos que comentam, muito famoso, Freud, que fala sobre que é um sentimento de estima de si, e Freud descreve apenas dessa forma. Como eu disse, Carl Rogers, ele foi um psicólogo humanista, e todos nós sabemos o que significa o humanismo. É o chamado o homem no centro do universo. Você estuda o ser do homem quando
ele se torna o principal de todas as coisas dentro desse estudo. Então, ele define o conceito da autoestima da seguinte forma: todo ser humano, abre aspas, né? Todo ser humano, sem exceção, pelo mero fato do ser, é digno de respeito incondicional dos demais e de si mesmo. Merece estimar-se a si mesmo e que se lhe estime. Uma das frases muito famosas também desse psicólogo, ele diz: não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. Além dessas frases muito famosas de Carl Rogers, a sua formação, além de ser dominada ou influenciada por um homem chamado John Dewey, ele também segue alguns princípios teológicos do liberalismo, que é totalmente fora do nosso contexto, que é o contexto da teologia reformada, né? Ele diz, né, que o primeiro princípio, conforme ele fala no seu livro, né, tudo isso que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, está num livro dele, intitulado Carl Rogers, da editora Massangana. Você pode encontrar esse livro de maneira gratuita, no site chamado Encontro ACP, que fala sobre autoestima e outras coisas. E ele fala, um dos princípios, né, a respeito desse tema, em que ele fala: não podemos inculcar diretamente em outrem um saber ou uma conduta, o que podemos é facilitar sua aprendizagem. Dito isso, meus irmãos, apesar de ter alguns conceitos aqui que às vezes nós não entendemos, mas a ideia ele tem como centro o ser humano. O ser humano deve ser enxergado como o principal dentre todos os conceitos que nós podemos encontrar. É chamado uma visão antropocêntrica, o homem no centro de tudo. E a partir desse ponto, nós temos que começar a compreender o que a Bíblia diz a respeito do homem, sobre a sua natureza, o que a Bíblia pode nos ajudar quando o tema é sobre autoestima. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o homem e a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, o valor do homem está, em primeiro ponto, a respeito desse conceito. O valor da vida humana, quando nós preservamos, e quantas vezes, até nos dias de hoje, nós queremos ser contra algumas atitudes, algumas pessoas que desvalorizam a vida humana, quando nós falamos não matarás, que é o homicídio, aquele que Deus não se agrada. Quando nós vamos contra a vida do nosso próximo, nós estamos indo contra um princípio que nós encontramos na palavra de Deus, que o homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o valor da vida humana está nisso. O fato do homem e a mulher ser imagem e semelhança de Deus o torna valoroso, por assim dizer. Um outro ponto, nós temos que entender que a Bíblia nos traz também, depois da queda, que o homem, a mulher, todos nós herdamos o pecado original, assim chamado. E a partir disso, nós temos que nos lembrar o que nós precisamos, então, para retornarmos e termos paz com Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina. Isso é importante nós falarmos, porque a partir desse momento, quando nós estamos numa condição agora de pecado, não agora numa condição perfeita, mas uma condição caída, nós temos que ter uma ajuda fora de nós. E essa ajuda fora de nós vamos encontrar na palavra de Deus, que é o plano de salvação. Deus prometeu que alguém que não tem essa natureza pecaminosa traria de volta a salvação ao seu povo. E nós sabemos que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler agora alguns textos que vão falar a respeito sobre o valor da vida, mas a vida não no sentido
que Deus criou o homem e a mulher e agora eles têm valor em si mesmo, mas uma vida agora de pecado, na qual nós não nos orgulhamos dessa vida, mas nós queremos nos orgulhar agora na vida de Cristo Jesus que nós encontramos. A preciosidade da vida, de encontrar vida agora eterna, por assim dizer, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos abordar a respeito desse tema, envolvendo esse tema sobre autoestima, nesse contexto. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez, em Atos capítulo 20, verso 24. Atos capítulo 20, verso 24. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Qual que é o valor da vida para ele? Atos capítulo 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que levou o apóstolo Paulo a pensar dessa forma a sua própria vida? Talvez, por um olhar da psicologia humanista, olharia para essa frase do apóstolo Paulo e talvez diria, o apóstolo Paulo está precisando de serotonina, né? Ele precisa mais de ver a vida com os bons olhos, não é verdade? Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui é que ele não considera a vida preciosa para ele mesmo. O que vai de encontro daquilo que nós comentamos no início aqui. Então, a partir desse momento, nós temos que ver o equilíbrio quando a palavra de Deus coloca sobre o valor da vida humana e sobre essa vida que o apóstolo Paulo fala que ele não vê preciosidade alguma nela. O que nós temos que entender é o conceito, o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo essas palavras. O porquê que o apóstolo Paulo ele não enxerga a vida preciosa aos olhos dele. Ele fala aqui, para mim mesmo. Ele continua, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo compreende o seu propósito, então, quando ele está sendo o apóstolo de Cristo, pregando o evangelho e ministrando, mesmo debaixo de muita perseguição, mesmo debaixo de muito sofrimento, ele considera a vida não tão preciosa assim. Porque ele está comparando a vida terrena com a vida que ele recebeu de Cristo Jesus. Se nós lembrarmos muito bem da história do apóstolo Paulo, quem ele foi? Ele foi um religioso, muito temente a Deus, mas que ainda não se tornara cristão, pelo contrário, ele perseguia muitos cristãos, a ponto de levá-los presos, e consentia, quando nós lemos lá o martírio de Estevão, né, que ele consentia com a morte de Estevão, morrendo por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele sabe quem ele foi, um religioso, muito temente a Deus, mas que estava vivendo uma vida de engano, mesmo sendo religioso. E o apóstolo Paulo, ele então compreende o que é a vida preciosa para ele, não a sua própria vida, porque ele compreendeu as palavras do Senhor Jesus, que falava, se você quer vir após mim, o que você deve fazer? Você deve negar a si mesmo. O apóstolo Paulo compreende, então, as palavras do Senhor Jesus, porque ele não tinha ouvido falar, antes de se converter ao cristianismo, essas palavras, que ele devia negar a si mesmo. Porque quem disse isso foi Jesus Cristo. E a partir do momento que ele crê em Jesus Cristo, ele compreende o que é negar a si mesmo. Então, ele diz que a vida para ele mesmo, a sua própria vida, não é preciosa. Mas, pelo contrário, ele vê preciosidade na carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, que diz o verso 24. E qual essa carreira, qual esse ministério? No final do verso 24 ele diz, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, a partir desse ponto, meus irmãos, nós temos que começar a compreender, porque olha para a sua vida agora, ou para algum familiar seu, algum conhecido seu, em que está com autoestima baixa ou muito alta, elevada.
Então, uma autoestima baixa ou uma autoestima elevada. Então, alguns pontos que nós vamos ter que entender aqui durante o estudo dessa lição. Primeiro, é entender o que não é e o que é autoestima. E perceber, reconhecer o valor da vida humana, quando nós compreendemos na palavra de Deus o significado do valor humano, que nós comentamos, que nós somos criados à imagem de Deus, e também de que forma nós podemos ajudar outras pessoas a compreender o sentido da autoestima. Um dos pontos que nós temos que lembrar que a autoestima, ela não é uma teologia, ou melhor, não é atentar contra a teologia da autonegação. Como nós comentamos aqui, a teologia, o estudo da palavra de Deus, ela nos direciona uma autonegação, ou seja, negar a si mesmo. Eu passo de uma vida que vive para mim mesmo, para eu mesmo, para as coisas que me fazem me sentir bem, para viver para Deus, mesmo que essas coisas me tragam prejuízo, de certa forma. Isso é importante nós comentarmos, porque muitas vezes, quando nós vemos histórias da nossa própria casa, talvez, ou na nossa igreja, pessoas que viviam conosco no ambiente cristão, que hoje negam, ou se não negam totalmente, vivem de uma forma que, se você olhar para a palavra de Deus, não condiz com as coisas de Deus. Porque o que leva a pessoa a ter autoestima quando ela não consegue ver o contentamento na pessoa do Senhor Jesus ou com a vida que tem? Ela começa a olhar o status, algum tipo de privilégio que ela venha a ter. Isso envolve sexo, isso envolve dinheiro, isso envolve relacionamentos, porque isso chama mais atenção do que a própria vida em satisfação simplesmente em Jesus Cristo. E nós vamos ver isso muito o apóstolo Paulo falar a respeito disso. Quando as pessoas passam de olhar a preciosidade da obra de Jesus Cristo, e quando você deixa de olhar isso, você vai começar a olhar coisas preciosas fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já que estamos falando de um meio cristão, né? Então, as pessoas passam a negar, a deixar de buscar, a deixar de ter uma vida que agrade a Deus, e passam apenas a viver uma vida que, de acordo com as leis humanas, né, estão pagando seus impostos, não estão cometendo algo grave contra o próximo. Então, a minha vida então está, de certa forma, correta. Mas o que nós encontramos na palavra de Deus é que a minha vida deve seguir de acordo com a palavra de Deus, não simplesmente porque eu estou pagando meus impostos, estou sendo honesto. Isso não quer dizer que eu estou com uma vida correta diante de Deus, apesar de essas coisas serem legítimas, né? Então, o que nós estamos tratando aqui é saber o que me leva a ter uma autoestima elevada ou uma autoestima baixa. Consulte seu coração, ou vê as pessoas que estão ao seu redor e tente enxergar o que leva as pessoas a terem uma baixa autoestima. E quando nós entendemos isso, nós temos que lembrar a respeito o que eu me identifico, qual a minha identidade. Geralmente, principalmente os adolescentes se sentem mais feios, pessoas que têm esteticamente inferiores a outras, então ela vai ficar com baixa autoestima, ou as pessoas que se sentem muito de acordo com a sua situação financeira, ou até mesmo pessoas que se sentem mais belas do que as outras vão ter uma elevada autoestima. Perceba, a identidade dela não está em Jesus Cristo, a identidade dela está no estereótipo, nas coisas que ela tem. Então, esse é o problema quando nós estudamos esse assunto, que nós não encontramos a palavra de Deus,
mas que você pode ver nos escritos bíblicos e tentar relacionar com esse tema. Como eu disse, que surgiu da psicologia humanista. Então, o que você está procurando? Essa é a pergunta. Onde está a sua satisfação, o seu contentamento? Se o meu contentamento, a minha satisfação está fora da pessoa de Cristo Jesus e da palavra de Deus, nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito do que é ter alta ou elevada ou baixa autoestima. Já que estamos tratando de coisas que envolvem a nossa mente, que envolvem os nossos pensamentos, que envolvem os nossos sentimentos, que nos leva a ter algum tipo de ansiedade, etc. Como que nós devemos lidar com essa autoestima? Aqui o autor da lição ele fala que a chave para a autoestima é o equilíbrio. E ele cita aqui alguns exemplos, como Saul, em que quando ele passou a ter inveja de Davi, quando Davi ele conquistou, né, várias guerras, e Saul começou no seu coração a ter inveja de Davi, e Davi depois substitui Saul como rei, né? Perceba, Saul, ele não simplesmente descansou em Deus, mas ele começou a trabalhar no seu coração a inveja em relação a Davi. A sua autoestima, então, estava muito baixa. Mas por que estava muito baixa? Porque ele passou a ver a situação da sua vida não com os olhos que ele deveria ver. Ele foi ungido rei, e agora ele passou a olhar Davi como um inimigo, porque ele poderia, então, e isso já estava definido, né, por Deus, quando Samuel unge Davi a ser rei de Israel e substituir, então, Saul. Isso consumiu a vida de Saul. E de inveja, porque ele passou de olhar em Deus a estar em contentamento e satisfeito em Deus com aquilo que é externo a ele, com aquilo que é pecaminoso no seu coração. Ele não soube lidar com essa situação. Então ele ficou muito para baixo, ele ficou com a autoestima muito baixa, e isso fez com que ele começasse a perseguir Davi, perseguir no sentido de matar Davi. Algum irmão pode abrir agora em Romanos, capítulo 12, verso 3. Em seguida, eu já peço que os irmãos abram também Filipenses, capítulo 4, e depois eu falo o verso. E Lucas, capítulo 10 também. Primeiro texto, Romanos, capítulo 12, verso 3. O contexto aqui que o apóstolo Paulo está tratando é sobre os dons espirituais. Ele diz que cada um não pense de si mesmo de forma elevada, mas com moderação. Ou seja, nós estamos no meio de um povo que tem vários dons, eu tenho um dom e que posso contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Então ele fala que nós não devemos pensar de maneira elevada de nós mesmos. Essa é uma das lutas que nós travamos todos os dias. Não só dentro do contexto aqui de igreja, eclesiástico, nesse ambiente, em que nós usamos nossos dons para trabalhar e para, com o objetivo de glorificar a Deus e desenvolver o corpo de Cristo. Todos nós aqui estamos desenvolvendo, de certa forma, com os nossos dons. Mas não é só nesse contexto, mas quando nós saímos do nosso contexto, do nosso trabalho lá, do nosso dia a dia, aqueles que não vivem de forma integral, né, por assim dizer, como missionário, como pastor, nós temos nossos trabalhos, nosso dia a dia. E nesses contextos nós temos que compreender também que nós não devemos ter um pensamento elevado de nós mesmos, considerando superiores, apesar de fazermos as nossas coisas de uma maneira
mais elevada no sentido de glorificar a Deus, ou seja, fazer o melhor que eu posso fazer com os nossos recursos, com aquilo que nós temos, que nós aprendemos, os ensinamentos que foi passado a nós aplicarmos nas nossas coisas. Mas isso não pode fazer com que venhamos a ter uma visão elevada de nós mesmos, a ponto de, como Saul fez, começar a invejar Davi e a falar a respeito de Davi coisas que não deveriam ser ditas, ou até mesmo perseguir. Então, com a nossa atitude em relação a isso, quando nós estamos vivendo uma vida de contentamento em Cristo Jesus, em Deus, como eu disse aqui, o que nós devemos fazer é colocar os nossos talentos, nossos dons à disposição de Deus e viver dessa forma, independentemente daquilo que ocorre ao meu redor, com o que as pessoas fazem, eu deixo de fazer. Porque quando nós entendemos que você e eu devemos viver, trabalhar para a glória de Deus, você vai fazer da melhor forma possível. Às vezes não vai sair como nós planejamos, mas o nosso esforço para glorificar a Deus, é isso que Deus vê no nosso coração. E talvez você vai ficar em segundo, terceiro, quarto lugar, não tão estimado, com status na sociedade muito elevado, mas o que importa não é isso. Como nós vimos nas palavras do apóstolo Paulo, que ele não vê a vida preciosa para ele. O que importa é cumprir a carreira, como ele diz lá em Atos capítulo 20, verso 24. Então, o que o apóstolo Paulo fala nesse contexto, que foi lido aqui em Romanos 12, 3, nós não devemos ter uma visão elevada de nós mesmos. Apesar da sociedade talvez falar a respeito disso, você tem que ter uma autoestima elevada, mas nós temos que compreender o que é ter essa autoestima elevada. Segundo texto, Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Quem achar pode ler. Um pouco antes desse contexto, ou melhor, nesse contexto, um pouco antes dos versículos anteriores, o apóstolo Paulo estava falando sobre ansiedade, né? Que nós não devemos andar ansiosos, pelo contrário, fazer conhecidas as nossas petições, as nossas orações, com súplicas, ações de graças, e depois ele vai falar a respeito sobre o que nós devemos pensar. Ou seja, aquilo que tem tirado a nossa paz, entre aspas, ou seja, a nossa tranquilidade, nosso sossego, é aquilo que nós muitas vezes ocupamos a nossa mente, que não são essas coisas, essas virtudes aí que o apóstolo Paulo fala, aquilo que deve ocupar a nossa mente. Porque quando nós, mais uma vez, não compreendemos sobre o contentamento que está nessas coisas, sobre esses pensamentos, nós vamos tentar preencher a nossa mente, a nossa vida, de uma forma geral, com o status que eu não tenho, com o dinheiro que eu não tenho, com o emprego que eu não tenho, e não viver de maneira contente com aquilo que Deus já me deu hoje. Lucas capítulo 10, verso 27. Quem achar pode ler, por favor. Agora, aquilo que o Senhor Jesus nos diz a respeito do nosso amor ao próximo. Lucas capítulo 10, verso 27. Aí chega alguém para o Senhor Jesus, pergunta a respeito desse tema, como é amar o próximo, quem é o meu próximo, ele vai perguntar a respeito disso. O Senhor Jesus conta uma parábola do bom samaritano, né? E ele encerra essa parábola, então, o Senhor Jesus, no final desse contexto, falando a respeito disso,
que o próximo dele, que ele não esperava, era o samaritano, ou seja, aquele que os judeus olhavam para eles como inimigos. E o próximo era esse samaritano que acudiu um judeu, que provavelmente isso não seria muito comum, né, para a sua época. E ele diz aqui que esse amor ao próximo, então, deve ser um amor como nós temos para a nossa própria vida. Então, quando nós falamos sobre autoestima, esse segundo ponto é lembrar sobre essa lei que foi resumida pelo Senhor Jesus. Eu devo amar o nosso próximo e amar a nós mesmos, né? Então eu não vou pensar que o meu próximo é inferior ou superior a mim, mas no sentido de equilíbrio, que eu devo amá-lo como eu amo a minha própria vida, não invejar e por aí vai. Um outro texto, 2 textos eu vou comentar aqui, se os irmãos puderem abrir também. Tiago, capítulo 1, verso 17. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Então, outro texto, Tiago, capítulo 1, verso 17. Depois, Filipenses, capítulo 2, verso 13. Aquilo que as pessoas têm, aquilo que elas não têm, aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, quando nós lembramos todas as coisas que eu tenho nos dias de hoje, nós temos que lembrar que não é fruto dos nossos esforços isolados. Apesar de trabalharmos muito e termos coisas, nós temos que lembrar que toda boa dádiva, como diz esse versículo, de Tiago capítulo 1, verso 17, né, vem do Senhor Jesus. E nós temos a tendência de achar que não, é pelo acordar às 5 da manhã todos os dias. É isso que faz parte, e é isso que às vezes nós vemos muito isso, né? Pelos ensinamentos por aí que nós vemos, né, na TV, na internet, que você deve trabalhar bastante para alcançar coisas, obter coisas. As pessoas podem até fazer isso, mas o fruto não é por causa do seu esforço, como a própria palavra de Deus nos diz, é a boa dádiva de Deus. Se as pessoas não compreenderem isso, elas vão viver de maneira orgulhosa, daí assim com a autoestima elevada, né? Então eu estou fazendo as coisas e tenho conquistado coisas porque eu tenho me esforçado. Mas no contexto aqui bíblico, nós aprendemos que, apesar de trabalharmos muito, a consequência de tudo isso é a graça de Deus, que são essas boas dádivas, que são as bênçãos que Deus nos dá. É por causa da sua graça, né? Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13. Então, o nosso crescimento, né, quem faz crescer, apesar de orarmos, meditarmos a palavra de Deus, e é por meio dessas coisas que Deus aplica a sua obra de desenvolvimento da nossa vida, de progressão na nossa vida espiritual, então é o próprio Deus que faz essa obra em nós. E Ele usa das nossas orações, usa da nossa meditação, da palavra dEle mesmo, e faz com que venhamos a crescer. Então nós temos que lembrar que todos nós estamos em processo de crescimento, e esse processo de crescimento é no Senhor. Apesar de termos as nossas vidas particulares, entre aspas, né, questão do trabalho, nosso desenvolvimento profissional, né, nós temos que compreender que Deus ele tem um propósito na nossa vida, e isso inclui o nosso trabalho, o nosso crescimento profissional. Mas isso não deve tornar o nosso propósito de vida, como nós vemos por aí. E assim, se eu me satisfazer profissionalmente, agora eu tenho uma autoestima elevada. Mas o que nós temos visto aqui, até agora, na palavra de Deus, é que nosso contentamento, a nossa satisfação não deve estar nessas coisas.
Mais uma vez nós devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. A vida, ela não é preciosa para mim mesmo. Antes, o meu propósito como ministério diante de Deus é a respeito do Evangelho de Cristo, satisfazer as vontades de Deus. Nós somos chamados de uma escravidão do mundo para ser escravos, servos de Deus. Eu sirvo a Ele. Então, através assim agora da minha profissão, através do meu contexto familiar, como pai, como mãe, como filho, como patrão ou como empregado. Então, eu passo a olhar, quando eu enxergo que Deus, Ele tem um propósito na minha vida, no sentido de, como representantes dEle nessa terra, então eu vou viver dessa forma. Eu não vou viver para mim mesmo. A vida não é preciosa para mim mesmo mais. Antes, eu quero agradar a Deus. Eu quero servir a Deus, os propósitos dele, os propósitos que Ele, antes da fundação do mundo, já determinou. É isso que nos diferencia da visão humanista, secular, de uma visão bíblica teológica, teocêntrica, e não egocêntrica ou antropocêntrica. Os propósitos, eles começam a mudar. Quando nós paramos um determinado momento da nossa vida e vemos que a nossa vida ela só faz sentido quando Cristo nos traz salvação, eu passo a viver de uma outra forma, mesmo quando religiosos. Quantos de nós aqui, quanto pessoas que nós conhecemos, né, que viveu uma vida religiosa por muito tempo, temente a Deus, mas ainda não eram convertidas, e quando elas passam a ver em Cristo Jesus a sua satisfação, contentamento, o seu Salvador mesmo, o seu Senhor, muda totalmente, apesar de viver uma vida religiosa. Um exemplo claro é o apóstolo Paulo, né? Como já citamos aqui, acho talvez o maior exemplo, né, nesse sentido. Mas que pessoas que nós conhecemos, que viviam conosco, mas ainda não tinham compreendido o Evangelho. Não tinha compreendido a graça de Deus e passou a compreender e vive de maneira totalmente diferente, apesar de ter vivido uma vida religiosa pela vida inteira, né? Então, quando nós compreendemos que o nosso crescimento é no Senhor, isso muda a expectativa, a perspectiva. Então, as expectativas em relação à minha autoestima, elas mudam. Eu passo a viver uma vida de negação, de autonegação, e viver uma vida totalmente para Cristo Jesus, mesmo num contexto em que nós não vivemos de maneira integral, pregando por aí, como missionário, como pastor, mas dentro do meu contexto de família, mesmo no contexto de profissão, de aposentado, seja que for o seu contexto, eu vivo totalmente para a glória de Deus. E como desenvolver, então, uma autoestima equilibrada? Primeiro, o autor aqui da revista, ele fala, primeiro conhecer o conceito bíblico a respeito desse tema, que nós aqui, não de uma maneira exaustiva, mas alguns exemplos, você pode se aprofundar mais a respeito desse tema, né? Segundo, fazer uma avaliação realista de nós mesmos. Terceiro, reconhecer as reais virtudes e defeitos que nós possuímos. Confessar os nossos pecados, mas ao mesmo tempo sentir-nos perdoados por Deus. Nós vamos ler uns versículos a respeito disso. Traçar alvos realistas e rever prioridades. Isso é importante. Qual que é a sua prioridade hoje? Não é interessante que às vezes existe um termo muito famoso aí, né, de um filósofo às vezes nós arrumamos sarna para se coçar, não é verdade? Já viu sobre isso? Está tudo tranquilo, né? Nós temos a nossa própria casa, aparentemente, né, está tudo certo, e do nada nós queremos arrumar alguma coisa que vai ocupar nossa mente, a nossa vida, das quais nós não precisaríamos se nós tivéssemos o contexto de rever o que é prioritário ou não hoje para a nossa vida. Está tudo tranquilo, mas aí a pessoa vai lá e arruma alguma coisa. E não precisava daquilo. Pense na sua vida aí,
né, ou pessoas que vieram a buscar algum aconselhamento, né, para você, e decidiu tomar uma atitude em que ela não pesou direito e arrumou um problemão, né, agora tem que se preocupar com várias coisas, não precisava. Então, nós devemos traçar alvos realistas e rever as nossas prioridades. E apesar de, às vezes, nós nos sentirmos pressionados diante de algumas situações, ter a hombridade, a coragem de dizer não para algumas situações, ou aconselhar outros que vêm até nós, para dizer, você não precisa disso, ou esse não é o momento, né? Sexto ponto que o autor coloca é vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. Sétimo, respeitar, reconhecer também ao elogiar as outras pessoas, cultivar amizades sinceras e, por último, nono, viver de acordo com a vontade de Deus. A respeito do perdão, que a revista coloca aqui, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, quem achar pode ler, por favor. E depois, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 3, também peço a gentileza para os irmãos de ler em seguida esse versículo. 1 João, capítulo 1, verso 9. Um dos conflitos que nós temos é como nós vamos ser aceitos por Deus. Aqui João fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Isso deveria trazer segurança ao nosso coração. E talvez essa baixa autoestima, agora nesse sentido, é que as pessoas ainda não compreenderam que devem confessar os seus pecados. E o único que pode perdoar pecados, realmente, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de uma pessoa que está se sentindo culpada, ela procurar um profissional, e esse profissional promover técnicas que podem fazê-la a se livrar desse sentimento de culpa, apesar de isso ocorrer, isso tem nos dias de hoje, né? Mas o único que pode tirar a culpa não é aquele profissional. O que nós vemos aqui, quem perdoa pecados, não é uma sessão de terapia, mas é o próprio Deus. Apesar de isso ajudá-las a não se sentir mais culpadas em relação aos erros da vida. Mas o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus é que quem perdoa pecados, o único que pode fazer isso é Deus. Então, quando as pessoas que estão sendo convertidas, quando as pessoas estão passando por esse processo de regeneração, né, quando compreendem a mensagem do Evangelho, o que nós devemos, entre nós, irmãos, aqui, nosso contexto, é lembrá-las que Deus, Ele perdoa pecados, independente do pecado que elas cometeram, independente da situação das pessoas quando elas chegam até nós, independente do pecado. É falar para ela que Deus perdoa pecados. Ela pode ter procurado em vários lugares se livrar da culpa do pecado, dos erros da vida, e conseguir, de certa forma, aliviar isso. Mas quem pode tirar o pecado, realmente lavar, regenerar, é Deus. E isso nós não devemos perder de vista, que quem muda e quem nos faz sentir perdoados é o próprio Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E isso diferencia nós totalmente do mundo da ideia humanista, em que os homens conseguem por si próprios livrar de a si mesmo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus perdoa pecados. É só Ele. Não tem outra forma. E isso faz com que as pessoas, então, consigam enxergar que, apesar de reconhecer que são pecadoras, e isso é autonegação,
as pessoas se sentirem perdoadas, aliviadas, sentirem paz no coração e ter esse sentimento, então, sobre a autoestima. Não uma autoestima em si mesma, mas uma autoestima elevada no sentido que encontraram paz com Deus. Tem paz, apesar de não apagar o passado, elas podem ter paz com Deus, como nós vemos isso lá em Filipenses, capítulo 4. Paz com Deus e paz de Deus, quando nós ocupamos a nossa mente com aquelas virtudes que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4. Aqui o autor também coloca sobre algumas atitudes práticas, né, que nós devemos mostrar. Um dos pontos aqui é o que o texto de 1 Pedro capítulo 5. Se algum irmão puder ler, por gentileza, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao 3. Aqui em 1 Pedro, nós vemos que de maneira prática nós podemos, então, viver o nosso contexto aqui entre irmãos. Primeiro, agir como pais. Como um pai trata o filho, assim deve ser o contexto, então, quando pessoas estão vivendo de uma maneira meio perdida, sem sentido, como a psicologia diz sobre uma baixa autoestima, o que elas precisam, então. Nós precisamos usar da palavra de Deus, usar de maneira prática e ensinar essas pessoas no caminho, como professores, como líderes, e sempre de acordo com a palavra de Deus. Então nós devemos ser companheiros dessas pessoas, como guias, né? Como ali em 1 Pedro diz, nós temos que agir como pastores, né, dessas pessoas, como guias dessas pessoas, e não com aconselhamentos, né, humanistas, mas com base na palavra de Deus, de acordo com o que Deus nos revelou, não apenas com a nossa própria experiência de vida, que é muitas vezes muito boa em determinado momento da nossa vida, mas não esquecer que a palavra de Deus, ela deve ser o nosso guia para todas as coisas, inclusive nesse assunto tão discutido nos dias de hoje, que as pessoas devem ter autoestima, né? Uma pergunta que nós devemos fazer aqui, diante de tudo aquilo que foi falado, que o autor coloca, você já foi ajudado por alguém na igreja a respeito sobre esse tema? Tenta trazer a memória. E se não foi, por quem você foi ajudado a respeito da autoestima, né? Se estava para baixo ou estava muito com a autoestima elevada? De que forma você foi ajudado? Você pode listar, né, se pudesse fazer uma lista, pelo menos uns 2 amigos pode te ajudar nisso, né? Discípulos de Cristo, aqui nesse contexto. Muito tem se falado sobre aconselhamento, sobre terapias, etc. Quando você está em conflito e problemas da vida, sem muito sentido, você procura ajuda. Nós temos aqui pastores, né, pastor e presbíteros, que podem te ajudar nisso, nos aconselhamentos. Isso nós deveríamos começar a usar muito disso, porque tudo que nós temos falado aqui, né, alguns versículos, principalmente, que comentam sobre esses dons e sobre esses pastores, entre aspas, né, no sentido de cuidado, de companheirismo, que podem te aconselhar a respeito dos conflitos da vida, sobre uma autoestima que nos acomete e que nos faz duvidar de muitas coisas em relação à nossa própria vida nesse meio cristão, né? Por que as coisas acontecem dessa forma na minha vida e por que isso está acontecendo? Será que nós poderíamos usar desses dons que as pessoas têm para nos ajudar
e não viver dessa forma mais. E como conclusão, meus irmãos, o autor aqui coloca que a igreja ela não tem apenas o papel curativo, né, mas também preventivo para muitos problemas humanos. Nós temos que, talvez você não esteja passando por isso, né, uma autoestima baixa ou elevada, mas você sabe, se um dia você passar por isso, você sabe os caminhos que você deve trilhar, né? É importante também que no ministério de ensino da igreja, como nós lemos aqui em 1 Pedro, né, capítulo 5, que tenham cuidado, né? E nós temos tido esse cuidado, né? Os estudos das lições dessa revista têm tratado sobre esses assuntos que envolvem sobre a saúde mental, né, sobre a ansiedade e outras coisas que nos acometem, né, e tem sido muito falado nesses últimos tempos, né. E em nossa vida pessoal, nós devemos perguntar como nos vemos e o que precisamos adequar à realidade que vivemos. E além disso, pedir a graça a Deus, a sua graça, a respeito das nossas atitudes em relação àqueles sobre os quais temos influência na formação de sua autoestima. Em quem nós temos influenciado nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, né? Aqueles que têm as suas empresas, os seus próprios funcionários, ou aqueles que não têm, de que forma eu tenho agido e trabalhado para aqueles que estão que são meus chefes, meu patrão, de que forma eu tenho vivido, né? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ajude a buscar em Deus satisfação, contentamento, e que muitas vezes os caminhos que temos trilhado em buscar satisfação e contentamento não é em Deus, mas são nas coisas, pessoas, e que a nossa satisfação esteja em Deus, que o nosso coração busque essa vida de contentamento debaixo da graça de Deus, reconhecendo que tudo que nós temos, tudo que temos de maneira material, a própria alegria, a própria satisfação, ela vem do próprio Deus, da graça dele que nos abençoa. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma colocação? Alguém gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? Vamos orar encerrando esse momento de estudo da palavra dele. Senhor, graças te damos pela sua palavra, pela sua vontade revelada a nós. Nós reconhecemos, ó Deus, que temos conflitos, ó Deus, na nossa mente, e que muitas vezes não sabemos lidar com eles, mas que o Senhor nos ajude a meditar na sua palavra dia e noite. Como diz a sua própria palavra, Deus, ela renova a nossa mente, ela renova o nosso ser, ela traz vida ao nosso corpo, como diz lá em Provérbios, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a reconhecer, a valorizar o poder que há na sua palavra em mudar as nossas vidas, em transformar, a Deus, e que nós não venhamos buscar naquilo que o mundo tem pregado, mas que o Senhor nos ajude a confiar somente na sua palavra, que o Senhor nos ajude a confiar somente, Deus, na sua vontade revelada a todos nós, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, Deus, para reconhecer quem somos, para também nos ajudar a nos autonegar, ó Deus. Nos ajude a ver em Cristo Jesus toda a nossa satisfação, todo o nosso contentamento. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver para a glória do seu nome, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a viver de maneira digna do Evangelho do Senhor. Tudo isso nós te pedimos, rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto que nós vamos ler aqui no encerramento é em Provérbios, capítulo 4, verso 21 e verso 22. Provérbios, capítulo 4, verso 21 e 22.
Vamos aguardar os adolescentes, as crianças virem até aqui para encerrarmos nossa escola bíblica.